Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar mais uma vez das cadeias de Markov, agora utilizando o GeoGebra para achar a matriz fundamental e as outras matrizes associadas às cadeias de Markov absorventes. Então vamos lá. Bem, a situação que a gente vai usar para fazer nossas continhas vai ser essa daqui, que é uma segunda versão do labirinto do rato, aonde a gente inclui mais um estado absorvente, que seria uma armadilha onde se o rato entrar, ele vai morrer. Então a gente tem dois estados absorventes, tem três estados transientes, e a partir dessa figura a gente pode construir esse diagrama de estados aqui, aonde, por exemplo, do estado 2 para o estado 1, você tem uma probabilidade de transição de 1/3, porque do estado 2 ele tem três portas de acesso, o que dá uma probabilidade de transição de 1/3 para cada porta. Então, fazendo isso para todas as portas aí e para toda a figura, a gente chega a esse diagrama de estados aqui, que a partir dele a gente pode escrever essa matriz de transição, e é com essa matriz de transição que a gente vai fazer nossas contas lá no GeoGebra. Então vamos para o GeoGebra. Bem, colocando essa matriz aqui no GeoGebra, aquela matriz no GeoGebra, a gente fica com isso aqui. Lembrando que o GeoGebra, quando você trabalha com as planilhas, ele pega essas frações e coloca através de uma aproximação decimal. Eu coloquei aqui com 5 casas. E a primeira coisa que a gente vai fazer com essa matriz é transformar ela para a forma canônica. Então, para isso, a gente vai selecionar isso aqui, dar um Ctrl X para recortar, cola K no final, já que a gente precisa transformar ela para a forma canônica. Daí você pega esta linha, recorta, joga aqui para baixo, que aí você vai ter os estados. Vamos aqui apagar esta coluna, assim como a gente vai apagar esta linha, que a gente põe no lugar. Então a gente tem os estados absorventes no final da matriz e os estados transientes no início da matriz. Então, com isso, a gente tem uma matriz nula aqui nesse espaço. A matriz I2 aparece aqui, já que a matriz tem dois estados absorventes. Essa matriz é a matriz que a gente vai chamar de Q, que diz qual é a probabilidade de, estando no estado transiente, continuar em um estado transiente. E essa matriz aqui, que vai ser a matriz R, que vai nos dar as probabilidades de acesso de um estado transiente para um estado absorvente. Então vamos criar aqui primeiramente nossa matriz Q. Então aqui criar matriz. Então está aqui nossa matriz Q. E vamos mudar o nome aqui de M1 para Q. E é a partir dessa matriz Q que a gente vai criar nossa matriz fundamental da cadeia, que vai ser igual à matriz inversa, né? E aí o GeoGebra tem uma função aqui, ó, que é chamada de matriz inversa. E aí a gente precisa pegar a matriz identidade de ordem 3, já que aqui você tem uma matriz 3×3. Então a gente de novo entra com o comando aqui, matriz, tem identidade, e aí a gente vai colocar o número 3. E aí isso aqui menos essa matriz Q que a gente criou aí. A matriz Q está aí. Então quando você bater Enter aqui, ele lhe dá a matriz inversa desta matriz Q, ou melhor, de I3 menos essa matriz Q, que vai nos dizer quantas vezes em média o ratinho vai ficar em um determinado lugar, dado que ele iniciou em um
desses 3 lugares que ele pode ser colocado inicialmente. Então, visto isso aqui, a gente pode calcular aquela matriz que a gente chamou lá de T, que é o tempo, né, que ele passará em cada um desses estados transientes. E para isso a gente precisa de uma matriz auxiliar aqui, que vai ser uma matriz coluna com todos as entradas iguais a 1, exatamente para a gente poder fazer o somatório de cada uma dessas linhas aqui, que nesse caso é fácil de ver, mas a depender da matriz ficam uns números bem estranhos e é meio difícil de você estar somando à mão, ou se for muito grande também fica difícil de somar à mão. Então aqui a gente vai ter uma matriz T. Antes de fazer ela, a gente precisa dizer que é essa daqui. Vamos lá, criar matriz. Essa aqui, vamos chamar ela de matriz Czinho, que foi como a gente colocou lá na teoria. Então aqui agora a gente tem a nossa matriz T, que vai ser igual a matriz Q vezes a matriz é F vezes a matriz C. Pronto. Feito isso, a gente tem uma matriz coluna aqui, que é exatamente o somatório de cada uma dessas linhas aqui, multiplicando o F vezes o C. Bem, a outra coisa que a gente pode fazer, ou a outra informação que a gente tem de uma matriz absorvente, é exatamente a probabilidade com que o ratinho será absorvido por um estado absorvente ou pelo outro. E isso aí a gente consegue através daquela matriz que a gente chamou de matriz B, que vai ser igual a matriz F, que a gente já achou, vezes a matriz R. Então a gente não criou aqui R ainda, vamos criar essa matriz R aqui. Matriz, vamos renomear aqui de M1, nossa matriz R. Então agora a gente pode calcular a matriz B, que vai ser igual a F vezes matriz R. Então observe que aconteceu uma simetria aqui, exatamente porque a probabilidade em cada um de absorção de cada um desses estados aqui são iguais, né? Então uma coisa eu acho que é interessante de observar é o seguinte: a gente pode alterar, por exemplo, essas probabilidades aqui, ó. Então vamos dizer que aqui ele tenha 60% de acessar o estado 3 estando no estado 2. E aqui ele vai ter, vamos dizer, um 0.2 e um 0.2. Então, a gente observa uma coisa interessante aqui, ó, que a simetria aqui embaixo continua, porque aqui a probabilidade de entrar em cada um dos estados absorventes continua sendo igual. Tá certo? Mas como a gente aumentou a probabilidade de, estando no estado 2, ir para o estado 3, observe que essa matriz aqui, e na verdade essa de cá também, ela aumentou seu valor. Então o que era de 1.6, agora ele fica em média, ele passa em média 2 vezes pelo estado 2 antes de ser absorvido. E a gente pode ter uma quebra dessa simetria fazendo algo desse tipo. Por exemplo, a gente vai pegar aqui e vai dizer que é 0.05, ou seja, 5% de ir para 5. E você tem aqui agora 0.35 de ir para 1. Então observe que quando a gente faz isso, a nossa matriz aqui perde aquela simetria, tá vendo? E aí você acaba com números bem diferentes. Então, pessoal, era isso aí que a gente queria falar com vocês. O GeoGebra ajuda muito nesse processo, porque calcular essas matrizes não é um trabalho muito fácil, principalmente quando essa matriz cresce muito, né, em números de linhas e números de colunas. E é isso aí, até a próxima.